E nós aqui estaremos sendo ministrados, pastor Gilmar Chaves. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Paz do Senhor a todos, grande alegria, grande satisfação estar com vocês novamente. Sou sempre muito abençoado quando venho a este lugar. Estive aqui por longos anos, sempre muito abençoado em tudo que fizemos, em toda ministração que recebemos, aprendemos muita coisa convivendo com vocês, e agora estou aqui de novo sendo abençoado por vocês. Eu tenho sido sempre muito abençoado por esta igreja. Deus me trouxe para cá, foi no ano de 1996. Nós começamos a conviver com essa igreja e eu acredito que nós vamos conviver para sempre. Agradeço ao pastor Silas pela oportunidade de estar aqui com vocês. Ele tem sempre nos recebido tão bem, não é? Então, sou grato a Deus por sua vida, pastor Silas. Deus o abençoe mais e mais. Tenho aqui o nosso livro de apoio, A Excelência do Ministério de Cristo. Mesmo título da revista, com a mesma quantidade de capítulos, ou seja, 13 capítulos. Nesse livro nós ampliamos os conceitos, ampliamos a discussão a respeito de cada tema. Adquira o nosso livro, você vai encontrar lá embaixo, vai ter alguém com a mesinha, e você pode adquirir esse material, que certamente vai abençoar a sua vida. Amém? Lição de número 4, nós vamos falar a respeito da encarnação de Cristo. Nós não cremos na doutrina da reencarnação. Reencarnação é diferente de encarnação. A reencarnação é a doutrina espírita. Eu poderia aqui colocar tantos argumentos para derrubar, para contradizer a doutrina espírita da reencarnação, mas que bastam duas coisas só. Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E há uma falha de lógica na doutrina da reencarnação, fora a questão bíblica. A doutrina da reencarnação ensina que o homem morre e depois volta reencarnado e aperfeiçoado, volta numa condição melhor. Mas nós olhamos para a história da humanidade, se isso fosse verdade, quantos mil anos o ser humano tem de história? Nós éramos para ter um jardim do Éden, hoje em dia, não é? Mas o mundo está dominado por guerras, por misérias. Então o ser humano, ele é tão ruim hoje quanto no passado. O ser humano é o mesmo do passado, e talvez até pior, porque é um ser humano evoluído em termos de educação, em termos de tecnologia, mas é tão egoísta, tão mesquinho quanto o homem do passado. Então não houve evolução alguma. Se não houve retrogradação, houve uma parada no caráter do ser humano. Houve estabilização da maldade. O ser humano não é realmente um ser melhor. E aqui nós temos uma contradição da doutrina da reencarnação. Mas o ministério da encarnação de Cristo é um fenômeno, algo incrível. É sobre isso que nós vamos falar. E nós vamos nos apoiar no texto bíblico básico de Mateus 1, 18 e 23, que nos diz o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. A encarnação de Cristo
nos permitiu isso, que o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, viesse para habitar entre os homens. E Ele o fez por intermédio da pessoa do seu Filho, a segunda pessoa da Trindade. Texto áureo: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus veio em carne está em sintonia com os ensinos da palavra de Deus, está de acordo com a vontade de Deus. Mas todo espírito que nega que Cristo veio em carne não provém de Deus. Qualquer argumento colocado para contradizer o ensino da encarnação de Cristo, esse será um ensino que não vem da parte de Deus. A doutrina da encarnação de Cristo se constitui no ensino fundamental das Escrituras. Se não houvesse a encarnação de fato, nós teríamos muitos problemas. Por exemplo, tudo que foi prometido a respeito do Messias no Antigo Testamento pelos profetas teria sido uma grande ilusão, uma grande mentira. Jesus não teria morrido por nós, uma vez que não teria anteriormente nascido. Ele não poderia também ter ressuscitado entre os mortos. As doutrinas fundamentais das Escrituras não teriam nenhum valor se Jesus não tivesse encarnado. A encarnação é a porta aberta para os demais grandes ensinos das Escrituras sagradas. Por isso, nós precisamos entender este ensinamento. O Messias prometido no Antigo Testamento, esta grande promessa se cumpriu na pessoa de Jesus de Nazaré, o Verbo de Deus, que revelou-se ao mundo de uma maneira plena, de uma maneira completa. Não dá para prosseguir com os ensinos dos grandes temas das Escrituras se de fato não cremos na doutrina da encarnação de Cristo, porque ela é uma peça, ela faz parte de um conhecimento que é central da narrativa bíblica. As Escrituras sagradas do Antigo Testamento estão repletas de ensinos a respeito da encarnação de Jesus. Deus, Ele se faria presente, Ele se faria carne e sangue entre os homens por intermédio da pessoa de seu Filho. Tem aquele texto lindo de Filipenses 2:7, não é? Filipenses 2:7 é um texto central para falar sobre a encarnação de Cristo. Que haja em vós a mesma disposição, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e na condição de homem humilhou-se até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Jesus só poderia ser o Senhor da nossa vida se tomasse a forma de homem, se aniquilasse a si mesmo, se auto-esvaziasse. A Bíblia tem uma palavra grega, eknosen, ou kenosis. Essa palavra significa esvaziamento. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus simplesmente não poderia ter vindo em sua essência como ele era exatamente, porque nós simplesmente não suportaríamos a beleza, a grandiosidade da sua glória. É isso que Moisés disse: nenhum homem jamais viu a Deus, porque se o visse, não continuaria vivo. É impossível o homem
suportar a glória da presença de Deus na sua plenitude. Logo, Jesus teria que vir auto-esvaziado da sua condição de segunda pessoa da Trindade. Ele se auto-esvaziou voluntariamente. Ele se limitou na sua glória, na sua grandeza e também nos seus atributos. Nós temos aquele texto de Mateus 24:36, Jesus está falando do arrebatamento, e aí ele se vira para os seus discípulos e diz que desse dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, unicamente o Pai. Nós só entendemos essa fala, essa expressão de Jesus, quando pensamos na doutrina do seu autoesvaziamento. Na sua condição humana, como ele estava ainda na duração da sua vida, todos os seus atributos foram também limitados. Logicamente que depois de morto e ressuscitado, ele sabia exatamente do tempo da sua volta, do tempo do seu retorno. Mas ali, autolimitado, autoesvaziado da sua onipotência, onisciência, onipresença, ele não sabia claramente a respeito do tempo do seu retorno. Mas o fato é que essa autolimitação, autoesvaziamento, foi feito voluntariamente, como um preço pessoal pago por ele, dentro deste grande projeto que Deus estabeleceu de resgatar a humanidade caída. Deus colocou aquele casal no Éden e disse a eles que não comessem daquele fruto. E eles, por rebeldia, desobediência, envolvidos pelo livre-arbítrio, comeram daquele fruto, e vocês conhecem a história, eles foram expulsos do Éden. Ali, a história da humanidade ficou marcada pela queda. O tema da queda precisa ser entendido por nós, porque nós não entenderemos a encarnação de Cristo, nós não entenderemos a morte de Cristo na cruz, se não entendermos a queda. Só houve encarnação, só houve cruz de Cristo, porque o homem havia caído e Deus não entregou ao seu próprio destino. Deus estabeleceu um plano para redimir esse homem caído, para resgatar esse homem caído, e um dos primeiros passos para o desenvolvimento, para a elaboração desse plano, é que o Filho de Deus tomaria a forma de homem. O Filho de Deus se auto-esvaziaria, assumindo todas as paixões, todas as limitações de um mero e simples ser humano. O nascimento de Jesus contém um elemento sobrenatural, que é o seu nascimento virginal. Jesus nasceu de uma virgem. Não houve a participação de homem na sua concepção. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. É o que o texto de Mateus, lido aqui, nos diz, nos informa. Concebido pelo Espírito Santo. E isso de acordo com a profecia de Isaías 7,14. O profeta disse exatamente isso: e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. A virgem vai engravidar, vai gerar um ser humano, e esse ser gerado no seu ventre será chamado Emanuel. Ou seja, Deus passou a estabelecer uma moradia entre os homens por intermédio do seu único filho. Deus enviou Jesus para ser uma referência dele próprio. Quando olhamos para Jesus, é o próprio Deus que estamos vendo, porque eles são procedentes de uma mesma essência, de uma mesma substância. Eles compartilham do mesmo poder, da mesma glória, da mesma majestade.
Mas na condição humana, ele nasce de uma virgem e se auto-esvazia, assumindo as limitações e paixões de um mero ser humano. Maria achou-se grávida, foi visitada por um anjo. O anjo esclareceu a ela que ela geraria o Filho de Deus, o Salvador. E então ela diz algo que corrobora, que afirma o nascimento virginal de Cristo. Ela diz: mas Senhor, como será isso se não conheço o homem? Era uma jovem sexualmente pura, uma virgem. E então o anjo diz a ela: virá sobre ti o Espírito Santo, a sombra do Altíssimo te cobrirá, e esse ser que você está gerando no seu ventre será chamado Filho de Deus. Jesus tomou a forma humana, nasceu de maneira sobrenatural, mas ao mesmo tempo, relacionada a Maria, ela se submeteu ao processo de uma gestação natural. Ela engravidou, ela sentiu todos os sintomas de uma mulher grávida, e ao 9º mês de gestação, nasceu aquele ser que estava sendo gerado no seu ventre. Informada pelo anjo, ela sabia que estava gerando um ser diferenciado, um ser especial. A sua família também sabia disso. Isabel, sua prima, estava gerando João Batista, e ambas sabiam que geravam seres especiais, seres diferenciados, cujos destinos se encontrariam no futuro. É tanto que João nunca perdeu a perspectiva de que era o predecessor do Messias, o precursor do Messias. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nunca quis igualar-se a Cristo. Ele disse: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele nasceu de uma virgem e assumiu a natureza humana. Como Filho de Deus, como ser divino, Jesus é eterno. A eternidade caracteriza o Filho de Deus. Eu vou diferenciar aqui para vocês um ser temporal, finito, de um ser eterno. Só há um ser eterno na existência, e este ser é Deus. Deus se manifesta por intermédio de 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são eternos. A partir disso, nada mais é eterno. O ser humano, por exemplo, não é um ser eterno, porque um ser eterno é aquele que não teve início e não terá fim. O ser humano é um ser criado para a infinitude. Uma vez nascido, esse ser é um ser imorredouro, é um ser criado para a infinitude. Nós jamais deixaremos de existir. Nós deixaremos um dia de existir aqui, porque a morte não excetua ninguém. Todos nós um dia vamos passar desta para outra vida, mas continuaremos vivos numa outra dimensão, porque a infinitude caracteriza o ser humano, mas a eternidade caracteriza Jesus como ser divino. Eternidade. Jesus é um ser caracterizado pela eternidade, e em sua humanidade ele passa a existir num determinado tempo. Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que viviam debaixo da lei, a fim de que clamássemos: Abba, Pai. Então, na plenitude dos tempos, ou seja, no momento certo, no tempo de Deus, no kairós de Deus, o seu Filho é enviado ao mundo, nasce de uma virgem e assume
todas as características da humanidade. Jesus foi um ser humano no sentido mais estrito do termo. Ele compartilhou de todos os sentimentos, ele compartilhou do processo de desenvolvimento humano como qualquer um outro. Foi criança, brincou como criança, experimentou o seu desenvolvimento em cada dia, semana, mês e ano da sua existência. Passou por todas as fases do desenvolvimento humano. É isso que Lucas, por exemplo, diz no seu Evangelho, no capítulo 2, versículo 52. E crescia o menino em estatura, conhecimento, graça diante de Deus e graça diante dos homens. Ele crescia em estatura, crescimento normal, de um menino normal, que foi criança, que foi adolescente, que foi jovem, e então passou para a fase adulta, mas era Deus vivendo entre os homens. Foi uma criança diferenciada. Tem aquela passagem em que seus pais vão a Jerusalém para a festa, e aí no retorno se esquecem do menino, viajam um dia, e aí retornam desesperados, porque o menino não estava com eles, procurou o menino por 3 dias, e de repente encontraram o menino questionando, discutindo com os escribas e fariseus, doutores da lei. A mãe ficou desesperada: você não se preocupa conosco, que estávamos à sua procura? E então o menino respondeu: vocês não sabiam que me cuida? Vocês não sabiam que a minha missão é cuidar das coisas do meu Pai? Os estudiosos da Bíblia querem saber a partir de quando ele teve essa consciência. Eu não poderia estabelecer uma data, mas ele foi criado nessa perspectiva. A mãe explicou para ele quem ele era. Certamente ele era consciente daquela visitação de anjos. Ele foi criado nessa perspectiva de que era alguém a quem Deus escolheu para ser o Messias, o Salvador da humanidade. Coisa linda, coisa maravilhosa. Assumiu todas as limitações do ser humano. Foi tentado em tudo. Mateus capítulo 4, ele jejuma durante 40 dias e 40 noites, e então tem fome. E aí o diabo aparece e o tenta, induzindo-o para que pecasse, para que ele fugisse da missão. Porém ele resistiu, ele ficou firme. Em Hebreus 4:15, o escritor diz que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer dos nossos pecados. Ao contrário, temos um que em tudo foi tentado, mas não pecou. Há aqui um debate: Jesus poderia pecar? Logicamente que sim, mas não fez. Se Jesus não poderia pecar, o que o relato da tentação de Mateus capítulo 4 está fazendo nas Escrituras? Só tem o relato do capítulo 4 de Mateus da tentação, porque era possível que ele caísse. Porém ele resistiu, ele foi tentado em todos os sentidos, mas nele não houve pecado. E é por isso que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus visitou o homem na sua condição de queda, enviando-lhe o seu próprio Filho. João capítulo 1, versículo 1: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne. João capítulo 1, versículo 14: o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Que coisa linda, coisa maravilhosa. O Verbo, isto é, o ser eterno, se fez carne e sangue para nos redimir, para que o Evangelho nos fosse pregado, e essa mensagem nos alcançasse e tivéssemos o perdão para os nossos pecados,
o Filho unigênito de Deus tomou a forma de carne e de sangue e revelou-se à humanidade para a salvação do pecador, para a nossa salvação. É que ele tomou a forma de homem, de sangue e de carne, e assim passou a morar entre nós. O seu nome será chamado Emanuel, ou seja, Deus vivendo conosco, Deus vivendo dentro de nós. Deus vive dentro de nós, fazendo de nós seu tabernáculo. Por intermédio de Cristo, o Altíssimo tabernaculou entre os homens. No Antigo Testamento, lá na caminhada dos 40 anos, o povo habitava em tendas, e depois que eles atravessam o Jordão, eles passam a comemorar a festa dos tabernáculos, para lembrar que um dia eles tinham sido escravos no Egito e habitaram em tendas. Esta é a ideia. A tenda era um lugar da habitação do povo, pois Deus, por intermédio de Cristo, tabernaculou entre nós, passou a morar conosco. A ideia das tendas lá no deserto é que quando eles se reuniam naqueles locais, Deus fazia daquele local sua morada, aquele local físico. Mas com a nova aliança, com o pacto do Novo Testamento, Deus não habita mais em tendas, em tabernáculos, em prédios físicos. Deus habita na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, no nosso íntimo. O Emanuel passou a morar conosco, e nós podemos dizer nesta noite, sem sombra de dúvidas, sem medo de errar, que Jesus Cristo mora dentro de nós, habita no nosso coração. A terminologia do tabernáculo significa exatamente isso. Ele habitava em tendas físicas, em tabernáculos físicos, mas agora, por intermédio da encarnação de Cristo, de sua morte, sua ressurreição, e pela operação do Espírito Santo, Ele mora dentro de mim, Ele mora dentro de nós. O Emanuel se revelou ao mundo, e agora Ele é Deus conosco, que mora dentro de nós. Jesus é a revelação mais eficaz de Deus. Tem aquela passagem, ele estava com os discípulos, eu acho que é Mateus 14:9, João 14:9, mas ele estava falando do caminho. E então Filipe, curioso, pergunta: Senhor, mostra-nos, revela-nos quem é Deus, e isso nos bastará. E então Jesus se vira para Filipe e diz: Filipe, estou convosco há tanto tempo e não tendes me conhecido? Aquele que vê a mim, vê também o Pai. Ele estava simplesmente dizendo aos seus discípulos que ele era igual, exatamente idêntico ao Pai, em essência, em poder, em glória e em majestade. Os discípulos não estranhavam isso, mas certamente os escribas e fariseus, quando ele usava tal argumento, eles pegavam em pedras para atirar nele, porque consideravam que isso era uma blasfêmia. Mas nós podemos considerar nesta noite que Jesus tomou a forma de homem, que o Emanuel encarnou entre os homens, e agora ele mora dentro de nós, ele habita dentro de nós de uma maneira muito especial. Jesus é a revelação mais perfeita, a revelação mais plena de quem Deus é. É isso, por exemplo, que o autor de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 diz: antigamente Deus falou aos pais pelos profetas, porém hoje falou-nos por intermédio do seu Filho. Se você quer conhecer a Deus, é só conhecer a Jesus. Se você quer ter uma experiência com Deus,
é só você ter uma experiência com Cristo, uma experiência com Jesus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, Ele é o Emanuel de Deus que tabernaculou, que passou a viver entre os homens, e esse foi um momento histórico na vida dos seres humanos. O mundo nunca mais foi o mesmo depois da encarnação, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. O mundo nunca mais foi o mesmo. A história da humanidade foi dividida em duas partes, assim como ele tem uma posição central nas Escrituras Sagradas, assim também ele tem uma posição central na nossa vida, porque ele habita dentro de nós de uma maneira plena, perfeita e maravilhosa. Jesus tomou a forma de homem, e como homem, ele é a revelação mais perfeita da glória divina. Deus se faz conhecido por intermédio da pessoa de seu Filho. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a sua glória, e o firmamento as obras das suas mãos. Logicamente que a natureza é uma prova muito clara da existência de alguém, de um ser que a controla. A beleza, a harmonia da natureza, do universo, do cosmos, naturalmente aponta para a existência de alguém que o projetou, que o criou. Do ponto de vista da lógica, é absolutamente irracional não crer que há alguém no controle da existência humana, da história humana. E me dá pena ler, ouvir cientistas, homens de elevado saber tecnológico, científico, mas que não conseguem crer. E por mais que lá no fundo do coração há um testemunho de que há alguém por trás de tudo, é lógico que tem um ser absolutamente supremo, absolutamente inteligente e poderoso, que projetou, criou e controla, mas essa pessoa não consegue crer, apesar de tanto saber humano. Mas você e eu conseguimos crer que o Messias já veio, que ele tomou a forma de homem, assumindo todas as limitações e paixões de um ser humano, se auto-esvaziou voluntariamente, tomando a forma de homem para ser uma revelação de Deus, para ser um indício, para ser uma referência daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz. Jesus sempre se referiu ao seu Pai, por vezes se igualou ao seu Pai, para a ira dos escribas e fariseus, que sempre tomavam em pedras para atirar nele, acusando-o de blasfêmia, não é? Mas ele sempre colocou a relação entre ele e o Pai. E o Pai, esse ser sublime, maravilhoso, que não poupou o seu próprio Filho, antes enviou para assumir a condição humana e como homem ser acusado, ser julgado num julgamento que foi uma farsa, condenado, morto por intermédio de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus Pai e andou com seus discípulos durante 40 dias e 40 noites, e depois desse período ele foi assunto ao Pai, cumprindo assim, selando assim o grande plano de resgate da humanidade, o grande plano de não deixar o homem na queda, mas resgatá-lo por intermédio da vida e da morte do seu próprio Filho. Jesus tomou a forma de homem. Jesus assumiu toda a culpa em nosso lugar. Estávamos absolutamente condenados, mas Deus enviou o seu Filho reconhecendo a nossa condenação, mas Deus o enviou como substituição, como cordeiro substitutivo, expiatório, para morrer em nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados
E por isso nós podemos louvá-lo, glorificá-lo, adorá-lo na beleza da sua santidade, porque o seu Filho tomou a forma de homem e aqui morreu em nosso lugar. Amém, gente? Glória a Deus, glória a Deus. O Altíssimo revelou-se ao pecador por intermédio do seu Filho, pela encarnação do seu Filho, pela vida e obra do seu Filho. Deus se tornou próximo, real, visível, palpável, por intermédio do seu Filho, que tomou a forma de homem, que assumiu todas as condições, todas as limitações e paixões da humanidade. E o tempo todo, na duração do seu ministério, ele sempre falou da sua igualdade com o Pai. Por exemplo, João capítulo 10, versículo 30, ele diz aos seus discípulos: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E os escribas e fariseus, respirando ódio, lançaram mão em pedras para atirar nele. E ele diz algo muito interessante aos escribas e fariseus. Ele diz: olha, eu fiz muitas obras boas entre vocês, por qual delas vocês estão me apedrejando? E os escribas e fariseus respondem: não é por obras boas que estamos te apedrejando, mas é porque você fala blasfêmia. E então Jesus vira para eles e diz: o problema de vocês é que vocês não conseguem crer, porque tenho dito o tempo inteiro que eu e o Pai somos um, que o Pai me tem enviado, que eu e o Pai nos tornamos perfeitos na vida daqueles que nos seguem, quando creem nessa verdade e quando são capazes de amar uns aos outros. Jesus tomou a forma de homem. Nós vamos colocar aqui alguns motivos para isso. O pecado de desobediência de Adão e Eva no Éden levou a humanidade à queda. A humanidade não tinha esperança. A humanidade não tinha saída por conta da queda. A queda aconteceu simplesmente porque Deus fez seres livres para tomarem decisões, seres morais. Deus falou com eles que podiam comer de tudo no jardim, exceto daquela árvore. Deus, em sua soberania, poderia não ter dado a opção daquela árvore, poderia não ter criado aquela árvore, mas Ele o fez para colocar em teste o livre-arbítrio humano, para mostrar que o ser humano é um ser livre. Eles poderiam comer de tudo, exceto daquela árvore. Contudo, poderiam também comer, mas haveria consequências. Adão e Eva sabiam de uma maneira clara, conheciam o conteúdo da ordem, da orientação que haviam recebido da parte de Deus, e quando eles lançam mão do fruto e o comem, eles tinham orientação clara, eles sabiam o que ia suceder. E assim aconteceu. Quando eles comem do fruto, ao invés de se saberem tão conhecedores do bem e do mal quanto Deus, conforme disse a serpente, eles tinham a consciência de que estavam nus. E eles tentam se cobrir com folhas de árvores. E então Deus se apresenta no jardim e diz a eles: vocês comeram do fruto do qual eu disse, dele não comereis. E ali estabeleceu-se a natureza caída na história do homem. E depois disso, toda a miséria humana, todos os crimes, todas as doenças, tudo aquilo que é feio e repulsivo na história da humanidade tem suas raízes lá no Éden. Foi por isso que Deus enviou seu Filho para tomar a forma de homem, para quebrar a maldição do que havia ocorrido no Éden, para levar o homem agora para uma outra direção, para permitir que este homem,
pelo mesmo livre-arbítrio, pelo mesmo direito de escolher livremente, que agora ele faça uma escolha absolutamente importante para si, que ele faça o caminho inverso do Éden, que agora ele submeta a palavra de Deus, que ele submeta ao propósito de Deus, e que ele viva de modo a agradar ao Senhor, a agradar a Deus. A queda no Éden impulsionou, motivou a encarnação de Cristo, para que a maldição do Éden fosse desfeita. E ele morreu lá na cruz exatamente por isso. Ele morreu na cruz, para que fôssemos livres de todos os nossos pecados. É muito interessante ali no Éden, que Deus, percebendo que eles estavam nus, e eles na tentativa, fizeram coisas ilusórias. Por exemplo, tentaram fugir da presença de Deus, se esconder de Deus, como se isso fosse possível. E depois tiveram a consciência da sua própria nudez. Então, Deus os cobre com couro de animais, com peles de animais. Um animal foi sacrificado lá, para que a nudez deles fosse coberta. E o Cordeiro de Deus, um animal perfeito, um Cordeiro imaculado, foi imolado no Calvário, por conta dos nossos pecados, para cobrir a nossa culpa, para que fôssemos perdoados, e para que o nosso nome fosse registrado no livro da vida. Jesus tomou a forma de homem, em primeiro lugar, para uma demonstração do grande amor de Deus. A Bíblia fala de uma maneira reiterada que Jesus era o unigênito do Pai, o único filho. Mas Deus amou o homem de uma forma tão especial. Deus amou o homem sobremaneira, ao ponto de enviar o seu próprio filho para morrer por este homem. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho, com uma motivação, o seu incomparável amor, e Ele estabeleceu um método único, por intermédio do qual o homem pode se salvar. Aliás, Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa expressão contém artigos definidos. Ele não usou um artigo indefinido, eu sou um caminho, uma verdade. Não, ele disse, eu sou o caminho, o único caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus estabeleceu um caminho único e exclusivo à presença, à sua presença, e isso se faz por intermédio do seu Filho. Segundo, Jesus encarnou para ser uma revelação do Pai à humanidade. Deus quis se revelar ao homem. Deus não precisava ter feito o homem para continuar sendo Deus. Tem gente que não entende várias questões. Por exemplo, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que o fez? Nós só vamos encontrar uma boa resposta, uma resposta final para essa questão quando estivermos lá. Mas eu posso conjecturar. Eu imagino que há algo tão belo lá, que o projeto de criar o homem valeu a pena, mesmo o homem tendo desobedecido e pecado. Mesmo o homem tendo falhado e trazido tanta infelicidade e tantas desgraças para a história da humanidade, ainda assim, Deus em sua sabedoria e em seu poder soberano, decidiu criar o homem, porque valeu a pena. Vale a pena. E nós vamos entender isso na eternidade de uma maneira perfeita. O homem foi feito coroa da criação. O único ser que pode ter comunhão com Deus.
pode chegar ao conhecimento de Deus, porque é um ser racional, um ser espiritual. Nós podemos comungar com Deus, nós podemos receber da parte de Deus o cetro da comunhão. Sabe por quê? Porque Ele nos fez com esta capacidade. E o que Ele deixou de revelação de si pode ser conhecido por nós. Nós podemos, por intermédio de Cristo, conhecer o Pai. E eu creio que o Pai e o Filho estão aqui nesta noite. E o Espírito Santo fala ao nosso coração de uma maneira especial, por intermédio da operação da Santa Trindade. Aliás, esse versículo de Lucas 1:35, virá sobre ti o Espírito Santo, a sombra do Altíssimo te cobrirá, e o ser que você está gerando no seu ventre será chamado o Filho de Deus. É a primeira alusão à Trindade no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento você tem o conceito, a ideia de um ser que é um só, mas que é plural nas suas manifestações. Por exemplo, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, está no plural, indica a presença de pelo menos mais do que uma outra pessoa. Na Torre de Babel, eia, desçamos e confundamos ali as línguas. No profeta Isaías capítulo 6, a quem enviarei, está no singular, mas em seguida vem uma expressão no plural, e quem há de ir por nós? É um ser uno, mas ao mesmo tempo composto, plural em suas manifestações. Mas em Lucas capítulo 1, versículo 35, nós temos o conceito da Trindade. O Espírito Santo vem a Maria, a sombra do Altíssimo a cobre, e o ser que ela está gerando no seu ventre é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Terceiro, Jesus veio para cumprir as promessas da sua vinda. Nós lemos aqui já alguns versículos, né? Isaías 7:4. O mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Promessa da vinda de Cristo como ser humano, promessa da encarnação de Cristo 700 anos antes do seu próprio nascimento. Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Porque um menino nos nasceu, promessa do nascimento de Cristo, da encarnação de Cristo. Miqueias 5:2, e tu, Belém, terra de Efrata, menor entre as milhares de Judá, porém de ti sairá o guia, aquele que será Senhor em Israel, cujo reino não passará. Profecia a respeito do nascimento de Cristo. E por último, Jesus tomou a forma de homem para salvar o pecador. O seu sacrifício vicário na cruz. Jesus veio ao mundo para isso, para salvar o pecador. Nós temos aquela passagem de Lucas, né? Na casa de Zaqueu, os fariseus o acusavam de entrar na casa de publicano e de pecador. E então Zaqueu diz: Senhor, venderei meus bens, darei a metade deles aos pobres. E se fraudei alguém, restituirei 4 vezes mais. E Jesus diz: esse também é filho de Abraão. Salvação entrou nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus tomou a forma de homem na sua busca de salvação para o perdido. Deus te abençoe nesta noite. Jesus tomou a forma de homem, se tornou o Emanuel, o Deus conosco. E eu creio que Ele está aqui nesta noite. Você também crê? Levante a sua mão, dê uma salva de palmas para Ele. Deus te abençoe.